Experiência do freio dinamométrico. Através dessa experiência, nós podemos obter tanto a curva da carga manométrica em função da vazão, como a curva do rendimento em função da vazão para a bomba ensaiada. No caso, nós temos uma bomba Mark I de 4 cavalos. 2. Nós temos uma fita adesiva para determinação da rotação através de um tacômetro. 3. Motor elétrico de 5 cavalos. Tem a sua carcaça solta. 4. Uma esfera que foi soldada numa das partes da carcaça do motor elétrico. 5. Uma célula de carga. 6. Um manovacômetro. 7. Um manômetro. 8. Um analisador Crato, onde nós vamos ler a força F. 9. Uma válvula controladora de vazão. 10. Nós temos uma tubulação de sucção. 11, 12 seriam tubulações de recalque. 13 seria o reservatório de distribuição, nosso reservatório de nível superior, que vai ter uma área de seção transversal conhecida. 14, o piezômetro, onde nós vamos determinar a vazão. Na realidade, nós vamos determinar o ΔH. Esse ΔH multiplicado pela área da seção transversal do tanque, dividido pelo tempo, vai nos dar a vazão. Para resolver uma questão da prova de hidráulica relacionada com esta experiência, nós vamos tentar sintetizá-las antes. A experiência do freio dinamométrico, como foi dito, ela é feita para se obter tanto a curva do HB em função da vazão, como do rendimento em função da vazão. Isso para uma rotação pré-estabelecida, no caso, 3.500 RPM. Mas no laboratório é importante eu lembrar que eu determino a vazão experimental, a carga manométrica experimental, a potência mecânica experimental e o rendimento experimental. Tudo isso para uma dada rotação. Cada ensaio, cada posição da válvula 9, eu vou ter uma rotação, a qual eu vou ler pelo tacômetro. O tacômetro, eu vou emitir um raio laser que, direcionado a essa fita, me permite ler a rotação em RPM. Aí, vamos ter que pegar os nossos cálculos e corrigir para 3.500. Por quê? Porque todos os pontos vão ter que estar a 3.500 RPM. Para isso, nós vamos usar o coeficiente de vazão, que dá origem à vazão de 3.500 igual a 3.500 sobre a rotação lida vezes a vazão experimental. Então, aqui eu corrijo a vazão experimental para 3.500. De maneira análoga, usando o coeficiente manométrico, psi, eu chego que a carga manométrica de 3.500 vai ser igual a 3.500 sobre a rotação lida ao quadrado vezes o HB experimental. No caso do rendimento, nós vamos considerar como sendo igual tanto para 3.500 RPM quanto o experimental. Vamos mostrar agora um equacionamento com os dados e as transformações que nós vamos utilizar para o desenvolvimento dessa experiência. A primeira delas, vamos achar a vazão experimental. A vazão experimental seria o volume dividido pelo tempo. O volume seria ΔH vezes a área do tanque, a área da seção transversal, dividido pelo tempo. Ora, a área da seção transversal é conhecida, que no caso vai ser 0,681 metro quadrado. A partir daí, nós vamos obter, entrando com o ΔH em metros e com o tempo em segundo, a vazão experimental em metro cúbico por segundo. Então está aqui, olha, nós temos o tanque, onde nós temos a área da seção transversal, conhecida, no caso 0,681, o nosso piezômetro, onde vamos registrar um ΔH para um certo intervalo de tempo. Agora vamos pensar como nós vamos determinar o HB experimental. Para isso, eu tenho uma bomba, vou pegar uma seção imediatamente antes ou imediatamente a montante da bomba, que eu vou chamar de seção de entrada, uma seção imediatamente a jusante, ou seja, logo após a saída da bomba, que eu vou chamar de saída da bomba, S. E aqui nós temos a leitura da pressão manométrica na entrada, lida por um manovacômetro, está aqui o nosso manovacômetro, em vermelho nós temos em polegada de mercúrio, em preto milímetros de mercúrio, e a pressão de saída nós vamos ler por um manômetro metálico, eu estou lendo aqui em kgf por centímetro quadrado. A partir daí eu vou aplicar a equação da energia entre a entrada e a saída, aplicar a equação manométrica e vamos chegar que o HB experimental vai ser a pressão manométrica na saída, menos a pressão manométrica na entrada sobre gama, mais a velocidade na saída ao quadrado, menos a velocidade de entrada ao quadrado sobre 2G. Importante observar que eu tenho que trabalhar com uma equação homogênea, ou seja, todas as grandezas devem estar definidas no mesmo sistema de unidades. Para isso, eu tenho que ter na minha cabeça que a pressão manométrica na saída vai ter que estar em newton por metro quadrado, mas na hora que eu fui ler na bancada, eu li em kgf por centímetro quadrado. A partir daí, eu tenho que lembrar da transformação.
1 kgf por centímetro quadrado é igual a 98.000 Newton por metro quadrado. Então basta eu pegar o valor que eu li em kgf por centímetro quadrado e multiplicar por 98.000, que eu vou ter a transformação de kgf por centímetro quadrado para Newton por metro quadrado ou Pascal. Da mesma forma, a minha pressão manométrica na entrada, na minha equação, tem que estar em Newton por metro quadrado. Porém, a que eu leio no manovacômetro da experiência vai estar em milímetro de mercúrio. Eu tenho que lembrar daí que 1 milímetro de mercúrio é igual a 133,28 Newton por metro quadrado. Então, basta eu pegar o meu valor em milímetro de mercúrio e multiplicar por 133,28, que eu já botei em Pascal. O importante observar aqui é que a pressão lida na entrada é negativa. Então, esse menos, como ela é negativa, na verdade eu vou acabar somando as pressões aqui. Agora, a velocidade de saída. A velocidade de saída eu vou determinar pegando a vazão experimental e dividindo pela área da seção de saída. No caso, é um tubo de aço 40 de 1 polegada, nominal, que vai me dar uma área de 5,57 centímetros quadrados. Só que eu tenho que trabalhar todas elas na mesma unidade. A velocidade vai estar em metro por segundo, então eu terei que considerar a vazão experimental em metros cúbicos por segundo e a minha área em metro quadrado. Para isso, eu simplesmente transformo, pego o que eu tenho em centímetro quadrado e multiplico por 10 a menos 4 e eu já automaticamente passo para metro quadrado. De maneira análoga, eu determino a velocidade da entrada, só que a área da entrada é correspondente ao tubo de 1 polegada e meia aço 40, que é 13,1 centímetros ao quadrado. Também transformo para metro quadrado e a vazão sempre estou trabalhando em metro cúbico por segundo. Aí eu determino a velocidade de entrada. Agora, o cálculo da potência mecânica ou potência nominal da bomba. Eu tenho que lembrar o seguinte: eu tenho a carcaça solta apoiada através da esfera que foi soldada numa célula de carga. Esse motor tende a girar no sentido anti-horário. Pela reação, ele faz a carcaça girar no horário e aqui eu vou registrar a minha força F. A potência mecânica ou a potência nominal da bomba é o momento causado por essa força vezes a velocidade angular. Ora, momento é força vezes o braço. Força que eu li na célula e braço que eu tenho aqui no caso constante de 80 milímetros, que eu vou passar para metro, por isso que eu vou considerar 0,08 metros. A minha velocidade angular é 2πn, lembrando que esse n tem que estar necessariamente em RPS. Então aqui nós temos uma foto do nosso aparelho para registrar a força, só que ele está registrando a força em kgf, é importante eu lembrar disso. Finalmente nós vamos calcular o rendimento da bomba. Ora, o rendimento da bomba é a potência que sai sobre a potência que entra. A bomba é o dispositivo que foi projetado para transformar a potência mecânica que entra em potência hidráulica que sai. Então eu terei que o rendimento seria a potência hidráulica sobre a potência mecânica. Potência hidráulica obtida pelo produto do peso específico, vezes a vazão experimental, vezes o HB experimental. E a nossa potência que entra, a nossa potência mecânica, determinada a força braço vezes 2π. Agora, vamos ter que aplicar todos esses conceitos na solução do nosso problema. Legal, vamos nós. Problema proposto. Através da experiência do freio dinamométrico, obteve-se para a rotação de 3.500 RPM uma carga manométrica igual a 34,2 metros, uma vazão de 15,2 metros cúbicos por hora e um rendimento de 62,5%. Tudo isso para 3.500 RPM. Sabendo que para essa situação a rotação lida no tacômetro foi de 3.508 RPM, que a leitura no manovacômetro foi de menos 235 milímetros de mercúrio, pede-se especificar a leitura do manômetro instalado na seção de saída da bomba em kgf por centímetro quadrado, o tempo cronometrado em segundo para se ter um desnível de 150 milímetros do piezômetro instalado no reservatório superior e a leitura da força realizada pelo analisador Crato em kgf. Utilizar os demais dados necessários iguais aos que foram utilizados na elaboração do relatório e que eu acabei de mencionar na síntese da experiência do freio dinamométrico. Solução. Eu tenho que a vazão de 3.500 é igual 3.500 sobre a rotação lida vezes a vazão experimental. No nosso caso, eu vou ter a vazão de 3.500 e vou ter a rotação. Então, eu vou poder determinar tranquilamente a minha vazão experimental. Eu tenho a vazão, 15,2 metros cúbicos por hora. Tenho a rotação lida no tacômetro, 3.508. Vou determinar que a minha vazão experimental vai me dar 15,235 metros cúbicos por hora. Quem fez isso já vai levar meio ponto. Por outro lado, nós sabemos que essa vazão experimental é o ΔH vezes a área da seção transversal dividido pelo tempo. Então daqui, como eu tenho o ΔH, que eu quero que seja 150 milímetros, ou seja, 0,15 metros, eu vou conseguir segundos aproximadamente. Também quem fez isso já levou meio ponto. Ora, se eu tenho a vazão, só dividir pela área, eu vou ter a velocidade de saída. No caso,
tenho que só tomar o cuidado de considerar a vazão em metros cúbicos por segundo. Por isso que eu dividi por 3.600. Lembra? A equação tem que ser homogênea. Eu tiro, nesse caso, a velocidade aproximadamente 7,6 metros por segundo. Quem fez isso ganhou zero. De maneira análoga, eu vou determinar a velocidade da entrada, só que, é claro, mudou a minha área. E lembrando novamente que eu tenho que trabalhar com a vazão em metros cúbicos por segundo. Daí eu tenho uma velocidade média na entrada de 3,23 metros por segundo. Também quem fez isso mais 0,25. Vamos continuar. De maneira análoga, nós vamos determinar a carga manométrica experimental. Por quê? Porque nós já conhecemos o HB de 3.500 e conhecemos a rotação lida. Então nós vamos ter 34,2, que é a carga manométrica 3.500 que foi dada, rotação lida 3.508. Vamos achar o HB experimental de aproximadamente 34,36 metros. Quem fez isso também ganhou já mais meio ponto. A partir daí, vamos lembrar de como nós calculávamos a carga manométrica experimental através da equação da energia. Então, nós tínhamos que seria a pressão manométrica na saída menos a pressão manométrica na entrada sobre gama, mais velocidade de saída ao quadrado menos velocidade de entrada ao quadrado sobre 2G. Ora, nós temos o HB experimental, nós temos a pressão manométrica na entrada, nós temos o gama, nós temos a velocidade de saída, a velocidade de entrada e o 2G. Então nós vamos ficar com apenas uma incógnita, que é a pressão manométrica na saída. Então aqui nós temos a transformação de milímetro para Pascal, basta multiplicar por 133,28. Aqui nós pegamos a massa específica da água a 20 graus Celsius, multiplicamos por 9,8 para termos o peso específico. 2 vezes 9,8, 19,6, a velocidade da saída 7,6, a velocidade da entrada 3,23. Daí nós vamos tirar tranquilamente, já que somos engenheiros sabem ou tem que saber fazer conta, nós vamos tirar que a nossa pressão manométrica na saída vai ser igual a 281.176,7 newton por metro quadrado. Aí basta dividir por 98.000 e nós já vamos ter a resposta em kgf por centímetro quadrado. Por quê? Porque o manômetro que foi instalado na seção de saída da bomba está valendo em kgf por centímetro quadrado. Com isso obtemos o valor 2,87 kgf por centímetro quadrado, mais meio ponto até aqui. Aí nós vamos agora calcular a nossa potência hidráulica, que seria o gama vezes a vazão experimental vezes o HB experimental. Nós temos o gama, que é o produto do 998,2 vezes 9,8, que vai nos dar 9.782,36. A vazão tem que ser dada em metro cúbico por segundo, por isso que eu dividi por 3.600, o HB que nós temos. Aí nós vamos tirar uma potência hidráulica de 1.422,45 watts, mais meio. Aí vamos lembrar do conceito de rendimento, que seria a potência hidráulica sobre a potência mecânica. Ora, nós temos o rendimento 0,625, temos a potência hidráulica, podemos achar a potência mecânica, que no caso vai nos dar aproximadamente 2.275,92 watts, mais meio ponto aqui. Agora eu lembro que a potência mecânica era a força vezes o braço vezes 2πn, onde esse N tem que ser dado em RPS. Tenho tudo, eu tenho a nossa potência mecânica, calculada anteriormente, 2.275,92, o braço 0,08, 2π a rotação lida, dividir por 60, porque eu tenho que trabalhar com ela em RPS. Com isso eu vou achar a nossa força F em Newton. Eu tiro que essa força em Newton vai nos dar 74,4424 newton. Basta dividir por 9,8 que eu vou ter em kgf. Por que eu vou dividir? Porque o aparelho Kratos lê em kgf. Então nós vamos ter uma força de 7,9 kgf, mais meio ponto. Com isso eu termino a questão. Vejo vocês em breve. Tchau.